A gente abre o programa com as notícias que movimentaram a Semana da Justiça Federal. Confira. O secretário-geral da AJUF, Roberto Veloso, participou em Brasília, no dia 12 de janeiro, da reunião de lançamento da campanha contra o Caixa 2 nas eleições municipais de 2016. Veloso reafirmou o compromisso dos juízes federais brasileiros com o enfrentamento à corrupção eleitoral. A AJUF apoia a proposta de instalação em todas as cidades brasileiras de um comitê para fiscalizar os gastos de campanha. Um dos objetivos da medida é evitar a diminuição da representação das camadas populares nos cargos eletivos. No dia 15 de janeiro, a Associação dos Juízes Federais do Brasil divulgou nota pública sobre a Operação Lava Jato, diante do manifesto de advogados com críticas à atuação do juiz Sérgio Moro. Na nota, a AJUF destaca que a quebra de um paradigma vigente na sociedade nunca vem desacompanhada de manifestações de resistência e que a Justiça Federal realiza um trabalho imparcial e exemplar, sem dar tratamento privilegiado a réus que dispõem dos recursos necessários para contratar os advogados mais renomados do país. Essa ausência de benesses resulta em um cenário incomum: empreiteiros, políticos e dirigentes partidários sendo presos. De acordo com a AJUF, aqueles que não podem comprovar seu ponto de vista pela via do direito só têm uma opção: atirar ilações contra a lisura do processo. A associação encerra a nota garantindo que os magistrados não sucumbirão àqueles que usam direito e justiça para perpetuar impunidades sob o manto do sagrado direito de defesa. A nota é assinada pelo presidente da AJUF, Antônio César Bochenek. Responda rápido. Você sabe qual é a competência da Justiça Federal? Para que serve? Como pode ser útil na vida do brasileiro? Essas e muitas outras perguntas já estão na ponta da língua de alunos do ensino médio. E sabe por quê? Graças a um programa educativo que nasceu há 10 anos no Rio de Janeiro. E é para lá que nós vamos agora. A lição começa pela definição dos 3 poderes que constituem o Estado brasileiro. O Legislativo elabora as leis, o Executivo administra o país e executa as leis que são aplicadas pelo Judiciário. E é para entender melhor o sistema brasileiro e principalmente o judiciário que foi criado no Rio de Janeiro o programa Conhecendo a Justiça Federal. Uma ideia que nasceu pequena e se tornou grande. Completou 10 anos e já atendeu mais de 3.000 jovens. Era muito difícil no começo porque não haviam recursos, nem principalmente a logística. Era muito difícil porque era o inédito na sessão judiciária do Rio de Janeiro, mas a gente foi fazendo meio que no improviso, e aquela coisa que se torna, que é um improviso, se torna algo mais sério, e a gente foi caminhando até que a direção do foro encampou realmente o projeto, e a gente está aí até hoje, completando 10 anos conhecendo a sessão judiciária do Rio de Janeiro. Os grupos chegam entre 1h30 e 2 da tarde e aí são encaminhados para o auditório que fica no foro da Avenida Rio Branco, na Cinelândia. Aí lá primeiro eles assistem uma palestra, conversam com a juíza ou o juiz que está escalado, né, para aquela edição, falando sobre a cidadania de um modo geral, né, as condições para o exercício da cidadania, direitos, deveres. No material que eles recebem tem sempre um exemplar da Constituição. Aí depois desse primeiro momento, junto com o juiz, a nossa equipe faz uma apresentação rápida sobre o Poder Judiciário, a estrutura do Poder Judiciário de um modo geral e especificamente a Justiça Federal, né? A administração pública federal presta serviços à população brasileira por meio de autarquias, fundações e empresas públicas, como, por exemplo, o INSS, as universidades federais, Correios, entre outros. E quando surgem conflitos envolvendo essas entidades e o cidadão, eles vão parar na Justiça Federal. Disputas sobre direitos indígenas, crimes cometidos a bordo de aeronaves e navios também seguem o mesmo destino. Está lá na Constituição Federal, o artigo 109 descreve todas essas competências. Paralelamente a isso, os conselhos nacionais, Conselho da Justiça Federal, Conselho Nacional de Justiça,
tem tomado cada vez mais medidas no sentido de favorecer o acesso ao Judiciário Federal. Dependendo do assunto da matéria, são várias as especialidades da Justiça Federal. Nas varas de execução fiscal vão parar os casos dos devedores da União. Nas varas criminais, os crimes contra os interesses da União, como, por exemplo, lavagem de dinheiro e tráfico internacional de drogas. Já as varas previdenciárias cuidam dos conflitos relativos aos benefícios do INSS, como o auxílio-doença e aposentadoria. Para as varas cíveis, vão todos os casos que não se encaixam nas varas de execução fiscal, criminal e previdenciária. Os juizados especiais federais julgam causas que não passam de 60 salários mínimos e crimes com pena máxima de até 2 anos. Já as turmas recursais julgam os recursos que chegam aos jefes. O trabalho da Justiça, e aí falo não só da Federal, do Poder Judiciário como um todo, é um trabalho um pouco difícil, porque a sociedade, principalmente hoje, ela espera, ela cobra e ela quer respostas rápidas. E por vezes essa velocidade ela se torna incompatível com o respeito às garantias dos cidadãos que o judiciário deve sempre observar. Então eu acho que esse é a grande dificuldade que o Poder Judiciário tem na comunicação com a sociedade. Por exemplo, redução de processos numa vara, isso não é uma notícia normalmente, né? Isso não gera uma notícia de impacto. E é basicamente o nosso objetivo, quer dizer, reduzir estoque de processos. A diferença está na linguagem. Aqui na Justiça Federal, o jovem entende o verdadeiro sentido das leis e para que servem na prática. Realmente a gente quer, dentro da Justiça, levar isso, educar o jovem. Agora, tem que levar essa mensagem de uma forma que ele entenda. Não posso também levar informação bruta de uma forma maçante, uma forma que ele não compreenda. E nós, nesses 10 anos, com erros e acertos, nós estamos tentando passar uma informação. Qual informação? A informação da Justiça, no especial a Justiça Federal, para o jovem, numa linguagem que ele compreenda. É bom que o jovem venha aqui e ele passe a conhecer o que a Justiça faz, quais são as atribuições da Justiça e saber que a Justiça está à disposição da comunidade. Nós somos servidores públicos e estamos aqui para servir. O juiz, os servidores de uma maneira geral e toda a estrutura da Justiça, ela é custeada pela sociedade. Então, em nome da sociedade, ela deve ser exercida. É um programa inteligente, um programa que deu certo, é um programa, sobretudo, de integração e que merece ser levado, sim, a outros lugares do Brasil.